Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja Deus pela rica oportunidade de estar junto com vocês nessa manhã. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, olhe aí para ele, e diga, somente as Escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a Deus a glória. E faltou um somente. Qual é o outro somente? Somente a Deus a glória, somente Cristo, somente a fé, somente as Escrituras e somente a graça. Diga aí, somente a graça, louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, meus irmãos. Bendito seja Deus. Quero agradecer ao João, quero agradecer ao pastor Ademar pela oportunidade de estar junto com vocês nessa conferência e quero aproveitar o máximo possível para tentar transmitir ao coração de vocês aquilo que Deus colocou no meu coração. Amém? No nome de Jesus. Então fique ligadinho aí, conectado com Deus. Eu falei aqui os 5 solas, né? Quase o pastor Ademar me salvou, quase que eu esquecia um solo, não é possível. Porque o tema que foi me dado, né, foi me passado pelo João, é justamente ligado à palavra de Deus. E esses solas que eu falei junto com vocês, ele tem a ver com o início da igreja evangélica, como nós somos hoje, que foi ligado a esse compromisso com a palavra de Deus. Então, os 5 fundamentos lá do início das igrejas evangélicas na Reforma Protestante foi esses que você acabou de repetir. Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, vou falar a graça logo para não esquecer de novo, somente a fé, né? E somente a Deus a glória. Tá? São os fundamentos que permeiam toda a Escritura e que, se a gente não fugir deles, a gente nunca vai se preocupar de estar longe das Escrituras. Capacitados pela palavra é o tema que foi passado para mim. Então, o texto que Deus me deu para que eu compartilhasse com vocês nessa manhã, para que a gente possa fazer uma aplicação a esse tema, é Daniel capítulo 3. Se você puder abrir sua Bíblia, em Daniel capítulo 3, abra por gentileza, Daniel capítulo 3, eu vou ler um texto menor, para a gente ganhar tempo, mas eu peço que você deixe a Bíblia aberta, porque a gente vai conferir bastante texto, não só no capítulo 3, mas algumas coisas também anteriores e também posteriores, nesse livro de Daniel, tá bom? Então, Daniel, capítulo 3, vamos ler do versículo 16, tá? Do versículo 16 até o versículo 18, e aí nós continuaremos aí explicando a palavra de Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Bendita seja a palavra do Senhor, nosso Deus. Amém? Já foi orado. Nós estamos debaixo da oração do nosso querido pastor. Meus irmãos,
Eu proponho também um subtema para a gente deixar essa mensagem mais aplicável ao nosso coração. Vou sempre lembrar o tema e o subtema. Então, o tema você já sabe, é capacitados pela palavra. E o subtema é atenção, já estamos em Babilônia. Atenção, imagine aí aqueles pontos de exclamação, tá? Eu coloquei aqui no esboço. Atenção, já estamos em Babilônia. Você sabia disso? Que nós já estamos em Babilônia? Aqui, Daniel capítulo 3, não só Daniel capítulo 3, mas todo o livro de Daniel, mostra que a soberania divina sobre a história garante a sobrevivência do povo de Deus. O povo de Deus muito tempo foi desobediente, o povo de Deus muito tempo foi teimoso, Deus avisou. Só Jeremias Deus usou 40 anos para dizer: voltem para o Senhor, se arrependam, o inimigo está chegando, não vai ser bom para vocês. 40 anos, irmão. E aí, Daniel, o livro de Daniel mostra já esse povo escolhido, esse povo amado por Deus, esse povo que faz parte de uma história muito especial de Deus na história, cativo, preso e sendo humilhado em várias situações em Babilônia. Em Babilônia. É muito gostoso perceber no livro todo que o Deus soberano preserva a sobrevivência do seu povo, mas não sem dor, não sem luta, não sem sacrifício e não sem castigo também. O Senhor escolheu purificar o seu povo por meio das nações pagãs, com o fim de prepará-los para a redenção de Jesus Cristo. E o livro de Daniel nos mostra isso de maneira bem abrangente. Então, isso aqui é um contexto geral de onde está situado esse versículo 3 e essa história, que para os liberais é mito, tá? Tudo aquilo que aparece miraculoso e grandioso na Bíblia, os liberais eles tratam como mito. O que é liberal, pastor? É teólogo que não acredita na Bíblia. Acredita numa teologia humana, que possa ser explicada pela razão. Você entende? E aí toda vez que aparece um texto desse, que lá na frente vai mostrar que esses 3 jovens que a gente leu aqui para vocês foram jogados dentro de uma fornalha de fogo ardente e nada aconteceu com eles, falam: mas isso é impossível, né? Existe outra explicação para isso aí. Mas fatos históricos mostram que essas fornalhas existiam, mostram que Daniel realmente foi, junto com seus amigos, líder na corte do rei de Nabucodonosor, e não podem ser desmentidos, porque a palavra de Deus, ela é a verdade, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto mais a palavra de Deus mostrar essa grandiosidade do Deus miraculoso e que intervém na história em favor do seu povo, mais nós devemos exultar e engrandecer o nome desse Senhor que nós servimos e que faz isso na nossa história também, bendito seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Pode ser até que Deus não impeça de você passar pela fornalha, e são muitas as fornalhas dessa vida que nós vivemos, mas Ele te preserva e Ele cuida de você quando você está lá dentro daquela fornalha. Nós vamos ver isso hoje, se Deus nos permitir, no nome do Senhor. Então Israel estava em cativeiro, Israel estava vivendo em Babilônia, tá? E trazendo para os dias de hoje, por isso que eu dei esse subtema, atenção, já estamos em Babilônia, se falava muito sobre a modernidade, cuidado com a modernidade, cuidado com a modernidade, essa modernidade nem existe mais. Se falava muito em pós-modernidade. Olha, quando eu comecei a estudar em 2005, pastor Ademar, já tinha sido escrito vários livros importantes dentro da teologia cristã sobre a pós-modernidade, dizendo cuidado com a pós-modernidade, mostrando o que é, mostrando que toda essa influência
mundana que hoje nós temos na sociedade estava sendo preparada, já estava chegando com força, tá? Ó, isso em 2005, entendeu? Então, não existe mais pós-modernidade. Tem um sociólogo muito conhecido, chamado Bauman, que ele escreveu um livro que ele chamou tudo isso, modernidade e pós-modernidade, de sociedade líquida, tá? Ou seja, o que é que ele quis dizer? Aqueles princípios fortes, né? Aqueles princípios objetivos que existiam que moldavam a nossa sociedade, já não existe mais. A sociedade é líquida, é frouxa, tá? E também essa sociedade líquida já não existe mais. O que é que existe hoje? Hoje existe Babilônia. Hoje existe Babilônia, meus jovens. E em Babilônia a coisa fica séria para nós. Marcas que hoje existe Babilônia, governantes ímpios. Tá? Nabucodonosor aqui, ele era o cara que conquistava, que destruía e que humilhava todas as nações que eram colocadas diante dele. Ímpio, terrível, perverso. De alguma maneira Deus permitiu que esse homem tivesse esse poder e que Deus permitiu também que de alguma maneira esse homem tivesse o povo de Deus na mão dele. Mas nós vemos que estamos em Babilônia quando temos governantes ímpios em nossa realidade. E muitas vezes governantes ímpios com a aprovação daqueles que se dizem crentes. Estamos em Babilônia ou não? O que é que nós temos visto, não só no Brasil, mas no mundo? Estamos sendo regidos por governantes ímpios, por pessoas que amam o pecado, que amam o aborto, que amam o assassinato, que amam a mentira, que amam a corrupção e que fazem tudo o possível para que essa maldade se multiplique na sociedade e fazem tudo o possível para que o único povo que pode lutar contra isso seja exterminado. Babilônia tem governantes ímpios, meus irmãos. Babilônia também tem famílias enfraquecidas em princípios, que é a inversão de valores em todas as áreas da vida e da sociedade. Famílias enfraquecidas. Você entende? Crianças, jovens, que não têm mais respeito aos seus pais, que não aprenderam mais o que é princípio de honra, nem aos seus pais, dentro do seu lar, imagina fora. Eu sou de um tempo, pastor Ademar, ainda, não sou tão velho assim, né? Mas nós não conseguimos questionar o nosso pastor na igreja. Não era porque o pastor não errava, não era porque o pastor não era humano, não era porque nós idolatrávamos o pastor, era porque nós temos um respeito tão profundo, que até quando a gente percebia que o pastor não estava acertando, a gente sabia que de algum jeito lá na frente Deus ia fazer ele acertar. E a gente orava, e a gente se submetia, e daqui a pouco a gente via Deus usando a vida do pastor de uma maneira tão gloriosa e a igreja sendo beneficiada por isso. Hoje as pessoas não respeitam mais pastores. Eu pastorei em Florianópolis e um dia eu cheguei numa boda de prata, 25 anos de casamento, para celebrar a boda de prata de um presbítero da igreja. E quando eu chego na bodas, o presbítero e a esposa, que era uma diaconisa, estavam constrangidos. E chegaram para mim assim, porque quase que toda a família deles não eram cristãos, e chegaram para mim assim, pastor, pode ser uma coisa mais rápida, pode ser uma coisa assim mais light. Estavam com vergonha de receber a bênção do pastor naquele momento no meio da família. Princípio. Sendo perdido.
era um presbítero e era uma diaconisa. E quando eu chego na mesa, esperando a hora de começar a cerimônia, tinha um dos familiares dele, dessas pessoas que são frustradas com a igreja, e a gente entende, tem pessoas que já sofreram muito dentro das igrejas, e eu falei assim, todo animado, falei, bom dia, tá tudo bem com vocês? Aí ele falou assim, ficou ruim agora. Como que diz assim, você chegou aqui, eu não quero, a sua presença não me agrada. Eu nunca tinha visto aquele homem. Mas são princípios que são totalmente enterrados quando nós estamos em Babilônia. Princípios de honra, princípios de respeito, princípios que vai nos levar a viver uma vida digna diante de Deus, eles começam a ser invertidos e começam a ser enterrados dentro de Babilônia. Em terceiro lugar, igrejas e pastores mundanos. No caso de Israel antigo, era o povo, né? No caso de hoje, é a igreja. Eu dei um exemplo aqui, igrejas como a IBAB, né? Igreja Batista de Água Branca, do Ed Renekiewicz, que todos os dias praticamente mostram abordagens homoafetivas na internet, tentando trazer a influência para dentro do cristianismo de algo que a Bíblia condena, como prática, como vivência. Não a pessoa pecadora. A pessoa pecadora, Deus ama e a Bíblia ama. Mas a prática do pecado, Deus condena. Entendeu? Então isso é o exemplo de uma igreja mundana, de um pastor mundano, de uma igreja falsa e de um pastor falso. Isso é exemplo de Babilônia. Isso é exemplo de Babilônia. Na abertura dos Jogos Olímpicos a gente viu isso. Para que exemplo maior de Babilônia do que a França? Dominada pelos preceitos, dessa modernidade líquida que nem existe mais, já virou esculhambação, já virou Babilônia, um dos países mais icônicos com respeito a essa diversidade sexual e todo tipo de coisa que um ser humano pode fazer para satisfazer o seu próprio ego, os seus pecados, é a França. Então, não é novidade que isso venha da França. Quem não acompanhou, eles fizeram na abertura dos Jogos Olímpicos uma réplica da mesa da ceia do Senhor, e em vez de colocar os discípulos lá e Jesus, colocaram drag queens. Eu vi na internet alguém dizendo assim, não, aquilo ali não é a mesa de Jesus não, aquilo ali é a mesa do Deus Baco, é da antiguidade grega, tal, não sei o que, Quem é que conhece Deus Baco, rapaz? Será que eles não tinham consciência que colocando aquela mesa daquele jeito ali ia ser uma afronta ao cristianismo? Eles são bobos, eles são inocentes, eles são puros. Não, irmãos, eles são Babilônia. Eles são Babilônia. Agora, como eu falei para vocês, não me assusta que eles façam isso. Sabe o que me assusta? Esses pastores, como esse que eu citei aqui, e você jovem tem que ter cuidado quando segue esses pastores na internet. Está gravando, né? Está gravando? Ed Renekiewicz, Caio Fábio, Ricardo Gondim, tá? Aquele lá da Rio de Paz, como é o nome dele? Antônio Carlos Costa. São homens de uma inteligência grandiosa, mas são homens da Babilônia. Já se renderam aos preceitos da Babilônia. Não tem nada de proveitoso para nos ensinar com respeito à verdade do Evangelho, que diz para nós e nos leva em um primeiro momento a gente ser santo, a gente ser puro, a gente ser de Jesus Cristo, a gente procurar a santificação, a gente procurar uma vida diferente da vida mundana, a gente procurar em Deus, em Jesus Cristo, uma vida que vai nos preparar para algo muito mais glorioso que está nos esperando, está sendo preparado e foi prometido pelo nosso Senhor, e esse é, amados irmãos, o foco maior da vida daqueles que servem a Jesus aqui nessa terra. Falsos profetas da Babilônia sempre vão querer iludir a nossa mente e nos levar a ter vontade de permanecer aqui.
de usufruir do aqui e do agora, e de viver um tipo de teologia ou um tipo de proposta cristã que nós sejamos o centro, que os nossos desejos sejam o centro, que as nossas práticas sejam o centro e que tudo isso seja aprovado por Deus. Quando você vê isso acontecendo, fuja, isso é Babilônia, meus irmãos. Isso é Babilônia, meus jovens. Aprenda a viver em Babilônia, mas sendo regido pelos princípios de Jerusalém, pelos princípios de Sião, pelos princípios do povo de Deus, pelos princípios que regeram esses 3 jovens. Bendito seja o nome do Senhor. Em Babilônia, os perigos para o crente são iminentes. Então veja, esses perigos estão aí fora, estão na nossa sociedade, estão no nosso dia a dia. Capítulo 1, versículo 8, veja como essa narrativa, ela começa a nos dar insights muito interessantes de como foi a luta desses jovens, Daniel, Mesaque, Sadraque e Abidênego, na corte do rei Nabucodonosor. Então, 1:8 diz assim: Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. No versículo 12, diz assim: Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com esses seus servos. Veja então que os outros 3 jovens estavam juntos, tá? Desse acordo. Faça uma experiência com estes seus servos. Não era só Daniel. E qual era a experiência? Durante 10 dias, dê-nos legumes para comer e água para beber. Ou seja, entrou em Babilônia, meu amigo, os princípios da Babilônia vai querer te reger, vai querer te dominar. E veja que coisa, os jovens que tinham vindo de todos os lugares, províncias e países que Nabucodonosor ia dominando na época, tá? E eles não eram bobos. A ideia aqui era jovens que fossem inteligentes. A gente vai ver a base daqui a pouco, que eu vou fincar essa base em algo que tem a ver com o nosso tema. Mas jovens inteligentes, jovens instruídos, jovens que eram de famílias nobres. Traz eles para nós, ensina a nossa cultura para eles, e faz com que eles participem daquilo que é bom no nosso meio. Sentar na mesa do rei e comer o banquete do rei é bom ou não é? Né? Chama a atenção, desperta os sentimentos. Vinho do rei, comida do rei, banquete do rei. Mas o que é impressionante aqui, nessa decisão de Daniel e dos jovens, eles sabiam que todo aquele aparato do rei eram consagrado a deuses estranhos, eram coisas de Babilônia, e por mais que elas parecessem palatáveis, eles entenderam que aquilo não era para eles. Eles dizem assim: vamos fazer um acordo? Nós não queremos essa carne do javali cevado que vocês comem. Nós não queremos esse banquete das mais finas iguarias que vocês põem na mesa. Dá legumes para a gente. 10 dias. E o servo do rei chamado Arioque fala assim: não, mas se eu fizer isso, vocês vão ficar magros, vão ficar raquíticos, vão ficar fracos, o rei vai perceber e vai sobrar para mim. Ele fala: não, vamos fazer um acordo, vamos fazer um teste, 10 dias. E aí você observa o que vai acontecer. E Deus fez com que eles ficassem mais belos, mais fortes, mais vigorosos do que todos aqueles outros jovens que sentavam na mesa do rei, porque Deus, amados irmãos, está ao lado daquele que cumpre princípios e que tem propósitos para a glória do nome dele. Bendito seja o nome do Senhor. Eles eram jovens, um pouco além da adolescência talvez, mas eles tinham resoluções, eles tinham princípios, eles tinham coisas definidas na vida deles que fizeram a diferença quando eles estavam em Babilônia. E eu digo para você, meu jovem, meu querido irmão,
Meu jovem de 60 anos que está me ouvindo hoje também. Você só sobrevive em Babilônia se você tiver esses princípios bem arraigados na sua vida, meu irmão. E eles só vão vir sobre a sua vida se você estiver conectado, se você estiver capacitado pela palavra bendita do nosso Deus e do nosso Senhor. Louvado seja o seu santo nome. Somente assim. Os perigos em Babilônia são perigos de morte, por não se moldar a essa cultura pecaminosa. A inveja, o ciúme e a traição em Babilônia em todo momento vai estar batendo na nossa porta. No capítulo 2 você vai ver Daniel junto com esses 3 jovens novamente acontecendo algo terrível que envolve eles. E que algo terrível é esse? O rei tem um sonho, o rei fica perturbado com esse sonho, e o rei chama todos os sábios, que eles estavam também entre esses sábios de Babilônia, e diz assim: eu quero que vocês interpretem o sonho para mim, digam o que é, para que eu possa sair dessa minha perturbação. E os sábios das culturas pagãs, que são sábios que sempre têm aquelas mágicas, né? Aqueles truques de encantamento, para tentar chegar a um objetivo. E eles tentam usar esse truque com o rei. Ó rei, conta-nos o sonho. Conta-nos o sonho para que a gente saiba interpretar o sonho para o rei. Ou seja, o rei já tinha sido tapeado por eles várias vezes. O rei esperto, e já não aguentando mais esse brá de religião pagã, diz assim: ó aqui, ó, para vocês. Toda vez vocês me tapeiam. Entendeu? Quando eu falo as coisas para vocês. Agora vocês vão ter que dizer qual foi o sonho e vocês vão ter que interpretar. E outra coisa, se vocês não fizerem, vocês vão ser todos mortos de uma vez só. Todos vocês. Aí eles desfalecem, né? Mas rei, nunca nenhum rei na face da terra pediu uma coisa dessa. O que o rei está pedindo é impossível. Para nós humanos, nós não somos Deus, nós somos humanos, os deuses não habitam conosco. E aí, qual é o problema? Como Daniel e os 3 jovens estavam arrolados entre os sábios da Babilônia, a sentença era para eles também. Quando chega aos ouvidos de Daniel, meu Deus, o que está acontecendo aí? Que furdunço é esse? Aí explicam para ele: ó, o rei enlouqueceu. Ele quer que a gente diga qual foi o sonho e ainda interprete qual foi o sonho, que ele sabe nem qual foi. Aí Daniel fala assim: meu Deus do céu. E ele fala assim: vamos orar. Chama os 3 amigos, vamos orar, porque nós estamos em Babilônia e a nossa vida também está em perigo. Em Babilônia, em todos os momentos a nossa vida está em perigo. Em Babilônia, quando o perigo bate na nossa porta, a primeira atitude nossa deve ser orar, buscar o Senhor, se prostrar aos pés do Senhor, para que a gente consiga as orientações do Senhor para continuar vivendo em Babilônia, meus irmãos. E ele ora, e os seus amigos oram, e o Deus bendito e poderoso dos céus, ele dá a revelação a Daniel. Bendito seja o nome do Senhor. Eu já vou adiantar, meus irmãos, porque a gente precisa ganhar tempo. Eu já vou adiantar. Se esses jovens não tivessem um compromisso profundo com a palavra de Deus, eles jamais teriam tido esses livramentos, eles jamais teriam tido esses insights, eles jamais teriam tido essas visitações. Se eles não fossem capacitados pela palavra de Deus, jamais eles teriam tido essas posições que eles tiveram. Eles vieram com esse legado, eles vieram com essa graça, eles vieram com isso da terra deles, e isso fez com que eles fossem usados por Deus em Babilônia e sobrevivessem em Babilônia, glorificando a Deus, apesar de todas as desgraças e de todo o mal que sobrevinha sobre eles em Babilônia. Então, já que hoje, tantos anos depois, tantos 1000 anos depois, estamos em Babilônia novamente, o Espírito de Deus, ele fala ao seu espírito, dizendo: se você não se capacitar pela minha palavra, se você
não buscar um conhecimento profundo de Jesus Cristo, você não irá conseguir sobreviver aos ataques mortais de Babilônia. Em contrapartida, se você se deixar imantar pela verdade da palavra de Deus, você sempre vai ter munição para lutar contra o inimigo dentro de Babilônia, e Deus será glorificado na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Não é, meu amado jovem, a modernidade de hoje com seus jogos eletrônicos, com a internet, com todas os seus aparatos, querendo tomar nossa atenção, que vai fazer com que a gente tenha poder para lutar em Babilônia. Não é. O que vai fazer você ter poder para lutar em Babilônia, para ter presença de Deus e respostas de Deus em Babilônia, vai ser, meu querido e amado irmão, a capacitação que vem pela palavra bendita do Senhor. A palavra do Senhor é tudo, meus irmãos, em nossa vida. A palavra do Senhor é o princípio maior e primeiro para todas as outras coisas. Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Amém, irmãos? Então, o que vai nos livrar da morte, da inveja, do ciúme, da contaminação, do cancelamento social, entre outras coisas em Babilônia, é a decisão de ser fiel a Deus e de estar diante da sua palavra. Só se pode ser fiel ao Senhor quando se conhece o Senhor. 2 Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém e amém. Irmãos, conhecer o Senhor não é somente estudar a palavra de Deus, mas é ter relacionamento com Deus também. Você entende? Então, na medida que a gente cresce no conhecimento e a gente cresce na graça, a gente tem esse todo que vai nos elevando para a gente poder glorificar o Senhor. Você entende isso? Por isso que Pedro ele faz esse adendo: crescei na graça e crescei no conhecimento. Crescei na graça e crescei no conhecimento. Crescer na graça é crescer na comunhão, é crescer no serviço, é crescer no auxílio, é crescer nos dons, é crescer na oração, é crescer na busca a Deus. E crescer no conhecimento é crescer em profundidade, é crescer em meditação, é crescer em conhecer a palavra do Senhor, é crescer em obedecer a palavra do Senhor, é crescer em estar sondando os preceitos santos do Senhor, nosso Deus. Isso vai te livrar em Babilônia, meu querido irmão. Então, dito isso, nós podemos já reafirmar o pressuposto que eu falei para vocês. Daniel 1, do 3 ao 4, diz assim, Daniel 1, do versículo 3 ao 4. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, não é Arioque, é Aspenaz, né? Chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Olha só. Então, eles já estavam cativos, e o rei manda pedir que trouxessem dos filhos de Israel aqueles que eram de linhagem real, aqueles que eram de linhagem nobre. Versículo 4 diz: jovens, sem nenhum defeito. Veja que em Babilônia os jovens são alvo do inimigo. Tá? Você percebe isso? Em Babilônia, jovens são alvos do inimigo, porque ele sabe que jovens têm muito a oferecer. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, atenção à palavra sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. Olha que coisa impressionante. Então, esses jovens sábios, versados, instruídos, competentes, o meu pressuposto, a minha base para casar com o tema é justamente que, se eles eram versados, competentes e instruídos em muitas outras coisas que eram importantes na cultura da época, como bons hebreus que eles eram,
eles eram muito mais versados, competentes e instruídos na palavra do Senhor. Eles eram muito mais capacitados pela palavra do Senhor. E uma prova disso é justamente o sonho de Daniel. Ou melhor, a interpretação do sonho de Daniel. Que ninguém podia fazê-la. Mas Daniel conhecia tanto ao Senhor, tinha tanta intimidade com o Senhor, sabiam que o caminho era orar ao Senhor, porque eram capacitados pela palavra para entender isso naquele momento. E Deus deu a Daniel tanto a interpretação do sonho, tanto como foi o sonho, como a sua interpretação, meus amados irmãos. Então, meu jovem, me ouça. Meu jovem, me ouça. Meu querido irmão, me ouça. Deus precisa que você seja capacitado pela palavra. Eu melhoro a frase. Deus conta com você para que você seja capacitado pela palavra. E você é quem precisa ser capacitado por essa palavra. Para você ter experiências e sonhos de Deus em Babilônia, bendito seja o nome do Senhor. Para você glorificar a Deus, exaltar a Deus em Babilônia. Para que as grandes afrontas de Babilônia venham sobre você e você tenha grandes respostas de Deus, para que o Senhor seja exaltado. Bendito seja o seu santo nome. Então, nós podemos ver algumas marcas de como Babilônia não foi fácil para aqueles jovens. Olhe para mim agora, vamos para o capítulo 3, que é o capítulo principal, versículo 7. Olha que coisa interessante. Em Babilônia, meus amados irmãos, as autoridades se prostram diante do mal, diante do rei perverso. A cultura se prostra diante do rei perverso. A música, todos os elementos da cultura se dobram diante do rei perverso. Em Babilônia, a intenção do mal, a intenção do rei perverso, a intenção do diabo, na aplicação para os dias de hoje, é que você se prostre. E diz assim no versículo 7 do capítulo 3, assim, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas, se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então, entenda que a intenção de Babilônia é que você se prostre, é que você adore o reinado de Babilônia, é que você adore, que você reconheça o império e o poderio de Babilônia. Você entende? Uma coisa era adorar o rei, outra coisa era adorar a sua imagem. Adorar a sua imagem estava ligado a reconhecer o poderio do seu império, a reconhecer que aquele império merecia a adoração, e que merecia toda a veneração, e que merecia todo o entusiasmo, e que merecia toda a dedicação. E veja que os líderes da época, sátrapas, né, tá no texto anterior, líderes, governadores, conselheiros oficiais, no versículo 2 vai estar citando o nome deles, é como se fossem os governadores de hoje, prefeitos, vereadores, junta todo mundo aí, né? E representantes sociais, todos se prostrando diante daquele império, todos se prostrando diante de Babilônia, dizendo: Babilônia é grandiosa, Babilônia é a nossa digna de adoração, Babilônia é digna de nossa reverência. E essa Babilônia só vai crescer no sentido de tentar te fazer se prostrar. Toda vez que você se prostra diante da cultura, seja ela por qual via for. Aqui era a música que influenciava, né? A música da cítara, a música da gaita, a música da harpa. Veja que os elementos são somente ganchos para fazer com que você se prostre. Toda cultura vai tentar te influenciar, você se prostrar. Toda cultura vai estar voltada para tentar fazer você se prostrar.
E quando você se prostra, você tira a adoração que deveria ser dada a Deus, a reverência que deveria ser dada a Deus, a atenção que deveria ser dada a Deus. E você começa a dar a Babilônia e você se afasta de Deus. É por isso que aqueles jovens, eles entenderam que não deveriam se prostrar. Então, cuidado, porque em Babilônia, meus amados irmãos, as autoridades se prostram e a cultura se prostra. Em Babilônia, em todo momento, o inimigo vai tentar exigir a sua adoração. Você entende isso? Você entende isso, meu jovem? Todo momento o inimigo vai tentar exigir a sua adoração. Quando eu saí de Florianópolis, teve muitas coisas que me fez sair de lá. Primeiro, o propósito de Deus. Existia algo para ser feito aqui e Deus encaminhou tudo. E hoje estamos plenos, né? Satisfeitos com o que a gente faz para o Senhor. Mas a cultura do sul do Brasil me assustava demais. Meu filho era pequeno, devia ter ali, quando saiu de lá, 7 anos. E aos 7 anos, na escola, já existia uma influência maligna da cultura, de que aquela criança que não havia beijado ainda outra criança na boca, ela sofria bullying. Ela era tida como ultrapassada, era tida como sendo uma criança boba, ela era tida como sendo uma criança antiga. E imagina o tanto de coisas que as próprias crianças de 7, 8, 9 anos, 10 anos no máximo, faziam umas com as outras em direção a esse absurdo, dizer você tem que beijar na boca. E se for para beijar o amiguinho, beijar o outro amiguinho também é da cultura hoje. Isso é legal, é maravilhoso. E quando a criança se negava a fazer isso, ela era bulinizada. E quando eu orei ao Senhor, eu deixei isso claro para Deus. Deus, a cultura do sul do Brasil está me assustando, porque eu não sei o que vai ser do meu filho. Ensina o meu filho a tua verdade, capacita o meu filho pela tua palavra, porque é a única coisa que pode livrar ele, meu Senhor. Você entende? Quem é jovem aqui que já sofreu isso na escola, agora aplique isso à realidade desses jovens aqui. Que não era somente um bullying, entendeu? Você é ultrapassado, te escantear, né? Te isolar. Não era somente isso, era morte. Se você não se dobrar, meu jovem, você vai ser jogado em uma fornalha. Você entendeu? Imagina aquele fogão de lenha que tem lá na casa da sua avó, né? Multiplicado por 1000 vezes o tamanho daquele troço lá. Um buraco assim grandão que dava para jogar você lá dentro, pronto, era aquilo. E jogava você lá dentro pegando fogo e você virava pó em alguns segundos. Imagina jovens sendo ameaçados com esse tipo de ameaça. Se você não se prostrar e adorar a nossa cultura, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Né? Versículo 6, olha lá, versículo 6. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Tá? Olha que coisa impressionante. Em Babilônia, a ordem é: todos irão se prostrar e adorar. Em Babilônia também, no versículo 8, nós vemos que existem acusadores em todas as direções, tentando nos fazer mal, tentando nos acusar, tentando fazer algo que vai nos prejudicar. São aqueles jovens endemoniados que de repente bulinizaram você, ou chacotaram de você, ou fizeram alguma coisa contra você, ou fazem até hoje. É aquele chefe que persegue, é aquela pessoa que trai, é aquele outro que quer puxar o tapete. É Babilônia, meu velho. Não é brincadeira, não. Versículo 8, veja aí o que é que diz. No mesmo instante, olha lá, a gaita tocou, as coisas aconteceram, todo mundo se prostrou e os 3 jovens não se prostraram. Fábio, onde é que estava Daniel?
os historiadores dizem, os pesquisadores bíblicos dizem que Daniel provavelmente estava a serviço do reinado em uma missão fora da região. Então por isso que você não vê Daniel aqui na história. Ele escapou porque não estava naquela região, naquele momento, naquele lugar, e aí realmente você não vê citando Daniel. Mas depois acontece a mesma coisa com Daniel, lá no capítulo 6, na cova dos leões, não é? Já sobre outro reinado, mas acontece a mesma história de perseguição, de luta. Por quê? Porque estava em Babilônia. Não cumpriu o decreto do rei, foi jogado na cova dos leões. Mas aqui, olha, versículo 8: no mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. Ou seja, bajulação, né? Ó rei, grande rei, poderoso rei, tu és o rei, vive eternamente o meu rei, o meu senhor. Ó rei, o senhor, o rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música, deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro, e que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abedênego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, o rei. Não prestam culto aos seus deuses, aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha só. Então, em Babilônia, o que não vai faltar para perturbar a tua vida é acusador, é perseguição, é gente caluniando, é gente te perseguindo, é gente querendo ver o teu fim. Você entendeu isso? A única maneira de você lutar contra isso é você se capacitar pela palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer para você em Mateus 5,11: bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Você entende isso, meu irmão? A grande questão não é se você vai ser perseguido em Babilônia. Você vai ser perseguido em Babilônia. A grande questão é se você está capacitado pela palavra para lutar contra isso. E para quando isso acontecer com você, você não reagir como se fosse um babilônico, mas você reagir como um discípulo, dizendo: Senhor, obrigado porque o Senhor está me fazendo digno de sofrer por causa do teu nome, do evangelho, da verdade e da vida do Senhor na minha vida. Bendito seja o Senhor Deus de nossa salvação. Em Babilônia também, nós precisamos estar preparados para dar a vida. Versículo 16 e versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Foi os versículos que a gente leu no começo, né? Sadraque, Mesaque e Abedênego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não precisamos nem responder. Se o Senhor Deus a quem servimos quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Meu irmão, somente quem é capacitado e impactado pela palavra consegue tomar uma decisão dessa. Você entendeu? Diante do rei, diante do homem que mata, diante do homem que destrói, diante do homem que manda acabar com tudo, dizer: se você quiser fazer isso, faça. Nós não iremos se prostrar e nós não iremos adorar a tua imagem, a imagem que tu construístes. Nós não iremos fazer isso. E isso tem um princípio também que vem pela palavra, que é estar preparado para dar a vida. Em nome daquele que você serve e que você conhece, em nome dele e por ele, você deve estar preparado para dar a vida. E esse dar a vida, hoje, não vai estar relacionado a Joe Biden, né? Ainda é o Joe Biden, né? Talvez um dos mais poderosos aí,
o Putin lá da Rússia, chegar para você e dizer assim, eu fiz uma fogueira bem grande lá e vou lançar você dentro da fogueira, não. É a cultura que vai, todo momento, fazer essa ameaça para você. E fogueiras vão aparecer. Fogueiras vão aparecer. A fogueira da decepção, a fogueira da frieza espiritual, a fogueira do abandono da fé, a fogueira de tantas coisas para tentar fazer com que você fuja, se desvencilhe. Vão aparecer. É você que vai ter que se posicionar e dizer, não. A fogueira pode ter a força que for. Os donos da fogueira podem ter a força que for. A minha decisão, ela não muda. Eu não vou me prostrar. E eu não vou adorar essa cultura perversa. Porque o Senhor me capacitou. Pela palavra dele eu conheço a verdade. E a verdade para mim é suficiente. A verdade da palavra de Deus, amados irmãos, nos leva a estar preparados para dar a vida. E mais uma vez, dar a vida não é você colocar o seu pescoço numa corda, mas dar a vida é você deixar de viver essa vida baseada nos seus próprios preceitos e naquilo que muitas vezes pode trazer honras, que pode trazer glórias, que pode trazer muita satisfação pessoal para você nessa vida, mas vai te afastar de Deus. Vai te levar para longe de Deus. Então é para essas coisas que você deve morrer e dizer para Deus, Senhor, eu quero que a minha vida seja consagrada a fazer aquilo que te agrada e que o Senhor me dê prazer nisso, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando eu me converti há mais de 20 anos atrás, eu larguei a bebida assim de uma hora para outra. Eu tinha 19 anos de idade, bebia todo final de semana assim, e às vezes a semana toda. Mas a bebida eu consegui largar assim automaticamente pelaquela experiência da conversão, mas eu tive muita dificuldade com o cigarro. Muita dificuldade com o cigarro. E aí eu cheguei para o Senhor, acho que ali com uns 3 meses de convertido, eu cheguei para o Senhor e falei, Senhor, eu não estou conseguindo, está difícil esse negócio aqui. E o Senhor me ajuda. Preciso que o Senhor me ajude. E naquele mesmo dia, quando eu chego na igreja no culto, Deus, pela sua palavra, fala comigo de uma maneira tão profunda e tão poderosa como sendo uma resposta àquela oração, que a partir daquele dia, meus amados irmãos, nunca mais eu coloquei um cigarro em minha boca. Porque eu falei para Deus, Senhor, sem o Senhor eu não consigo, mas eu quero a Tua palavra, eu quero alguma coisa que venha de Ti, que me ajude a deixar de gastar a minha vida com essas coisas que eu sei que não vão fazer nada, não vão somar em nada para a Tua glória, para eu começar a gastar a minha vida com coisas que vão somar para a Tua glória e para o Teu reino, bendito seja o nome do Senhor. Você entende, meu jovem? Você entende, meu irmão? Nossa vida foi criada para a glória de Deus. E nós devemos estar preparados para dar essa vida em honra e em louvor a esse Deus Todo-Poderoso. Nós iremos começar a ter prazer nas coisas que são de Deus. Nós iremos nos alegrar nas coisas que são de Deus. E automaticamente a não ter mais prazer nas coisas que são do mundo. Dizer, isso não é mais para mim. A minha esposa às vezes me dá assim, aquelas cutucadas assim nas costelas, assim, sabe? Pô, não fala isso não que você... Quando passa aquelas motos assim, daquele barulho, sabe, pastor? Passa lá na rua de casa, rapaz. Sinceramente, irmãos, dá vontade de xingar, sabe? Como é que pode um negócio desse, Érica? Olha o barulho que esse cara está dando. Aí ela chega assim e fala assim, você lembra que você tinha aquela moto lá quando a gente namorava? O escapamento da moto, o nome era Sarachu. Era um escapamento difícil de achar. Eu fiz um negócio lá com um amigo meu, comprei aquele cano Sarachu, coloquei na moto, era um barulho, meu amigo. Eu vinha com mais de 1 quilômetro de distância da casa da minha esposa, na época era namorada, ela já ouvia o barulho da moto.
Aí eu dizia, verdade mesmo, né? Vou ter que ficar calado agora porque eu fazia isso também. Mas aí quando a gente começa a perder a nossa vida para essas coisas que não somam em nada no reino de Deus, e começa a dedicar a nossa vida para Deus, a gente começa a perder o prazer nessas coisas e ganhar prazer nas coisas que são de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nas coisas que são do alto, nas coisas que são do céu. Como diz a palavra de Deus, pensai nas coisas que são do alto, desejar as coisas que são do alto, onde o Senhor está sentado à destra de Deus. É isso que deve ser o seu alvo. E aí Deus nos prepara para morrer a cada dia para as coisas que são do mundo, e a gente consegue vencer Babilônia para a glória de Deus. Amém? Parece que meu tempo, deixa eu ver aqui o tempo, eu me perco, viu, irmãos? Deixa eu terminar. Para encerrar, eu quero somente falar para vocês daquilo que é mais glorioso, né, milagroso, aqui no texto bíblico, que é o fato de que Deus não livrou esses jovens de serem jogados na fornalha. Nabucodonosor fez o que prometeu, irmão. Fez o que prometeu. Pegou os 3 jovens e, jogou dentro da fornalha. Fez, viu? Não teve jeito não. Mas olha que coisa impressionante. Quando você está capacitado pela palavra e você decide honrar a Deus, Deus também te honra na Babilônia. E Deus te honra dentro da fornalha. Aleluias. Deus te honra dentro da fornalha. Porque Nabucodonosor, ele, esperando que aqueles jovens fossem fulminados pelo fogo automaticamente, ele é acometido por uma visão que o deixa em torpor, o deixa atônito. Vamos olhar no texto? A partir do versículo 24. Capítulo 3, a partir do versículo 24. Acompanha comigo, olha só. Em seguida, o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros. Aqui foi depois que jogou os jovens, tá? E perguntou aos seus conselheiros: não eram 3 os homens que amarramos e jogamos no fogo? Eles responderam: é verdade, ó rei. Mas o rei disse: eu, porém, estou vendo 4 homens soltos, andando no meio do fogo. Não sofreram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou: Sadraque, Mesaque e Abedênego, servos do Deus Altíssimo, venham para fora, venham para cá. Então Sadraque, Mesaque e Abedênego saíram do meio do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e conselheiros do rei chegaram perto deles e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo destes homens. Os cabelos da cabeça não foram chamuscados, os mantos não sofreram mudança, e eles não estavam com cheiro de fumaça. Nabucodonosor disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que enviou seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. Portanto, faça um decreto ordenando que todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego seja despedaçado e que suas casas sejam reduzidas a ruínas, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abedênego, que é o meu Deus e que é o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É o Deus que nós servimos. É o Deus que se faz presente em nossa vida hoje. É o Deus que está ao seu lado, meu jovem, meu querido irmão, em Babilônia, seja em qual circunstância for. Bendito seja Deus.
É o Deus que vai entrar com você na fornalha quando você for jogado lá por esses terríveis governadores da Babilônia. Lembre-se que haverá um quarto homem com você e esse fogo devorador não vai chamuscar os cabelos da tua cabeça, não vai queimar a tua roupa, não vai destruir a tua vida, não vai atingir a tua alma e Deus vai ser glorificado. Bendito seja Deus! Bendito seja Deus para todo sempre. Seja fiel a Deus em Babilônia. Seja capacitado pela palavra de Deus. Somente ela vai te dar essa firmeza. Somente a palavra vai te dar essa direção. Mais uma vez, eu era um jovem de 19 anos, desenganado pela sociedade que rodeava a CPI de João Pessoa. As pessoas olhavam para mim e diziam assim, esse aí não tem mais jeito. Mas quando eu cheguei na igreja de João Pessoa, e CPI de João Pessoa, esse Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, ele olhou para mim e falou, para mim você tem jeito, para mim você tem história, eu vou mudar a tua vida, bendito seja o nome do Senhor. E eu tenho entrado em algumas fornalhas durante esse tempo e durante essa história. Fornalhas ardentes, irmãos. Fornalhas de abandono, fornalhas de desconfiança, fornalhas de injúrias. Entendeu? Tantas fornalhas. No ministério, na vida. Fornalhas de enfermidade. Mas de todas elas o Senhor me tirou. Em todas elas o Senhor foi o quarto homem que se levantou. Em todas elas o nome do Senhor foi glorificado. E a única coisa que eu posso dizer para vocês que me ajudou a permanecer firme dentro dessas fornalhas e dessas experiências foi porque eu busquei a palavra do Senhor. Foi porque eu priorizei em minha vida ser capacitado pela palavra do Senhor. E que essa palavra seja sobre a sua vida também, no nome de Jesus. Amém?